A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa, e que o sangue de Jesus nos cubra, nos protegendo e nos livrando de todo mal, amém? Vamos dar continuidade ao tema Como atrair o incrível favor de Deus. E o texto base, ele se encontra em Salmos 30, no verso 5, que diz assim: Porque a sua ira dura só um minuto, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então nós vemos aqui que tem um favor de Deus para ser liberado. E nós vamos aprender como atrair esse favor. Na quarta-feira nós falamos sobre a diferença de graça e de favor, e hoje eu vou falar um pouco sobre princípios. Para alcançar o favor de Deus é necessário nós cumprirmos princípios. Amém? E também em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Para alcançar o favor de Deus, a nossa mente ela precisa ser desbloqueada. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Não tem como caminhar com Deus, buscar o favor de Deus, porque nós vemos o quê? Que o favor de Deus é algo sobrenatural. É aquilo que foge da nossa capacidade humana, e é quando Deus ele entra e mostra que só Ele pode fazer certas coisas na nossa vida. Amém? E isso vem através de quê? Da confiança. E assim como o Salmo 5 disse, né? Que pode ter, né? O choro pode durar uma noite. O Senhor não nos falou que aqui seria 1000 maravilhas, mas que tem esses momentos, né? De transição, de angústia, de dúvida, de incertezas. Mas o que tem que prevalecer sobre as nossas vidas é o Provérbios 3:5, que confie no Senhor de todo o seu coração. Toda palavra que Deus libera sobre a sua vida, Ele vai cumprir. E se essa semana Ele quer trabalhar em nós sobre o favor, é porque Ele quer liberar esse favor. Mas é necessário nós seguirmos princípios. Amém? O favor de Deus é exclusivamente dependente da presença dEle sobre as nossas vidas. Amém? Então é algo que é adquirido. A graça, como nós vimos antes, ela é algo imerecido, que Jesus fez ali o sacrifício por nós. Só que o favor de Deus, ele é conquistado. Amém? Nenhum de nós temos a capacidade de conquistar a salvação. Só Jesus foi quem conquistou por nós. Mas o favor de Deus nós precisamos conquistar. E isso é através de quê? De princípios. Amém? O favor exige atitude correta. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então a confiança, a fé, a certeza de que Deus vai intervir sobre as nossas vidas, elas têm que estar acima de toda ou qualquer situação ou circunstância em que nós estamos vivendo. Amém? Então, o favor, ele caminha juntamente com isso, com a fé, com a confiança, com a certeza daquilo que está por vir, de saber que no momento certo Deus vai liberar esse favor. E como eu disse antes também, o favor ele é liberado através de porções. Então, você pode ter recebido o favor de Deus um tempo atrás, em alguma situação, e não ter buscado mais o favor de Deus. Então, não é como a graça, não é como o sacrifício que Jesus fez ali. Se nós continuarmos no caminho, confessando a Jesus, nós seremos salvos. Mas para a gente ter uma vida em abundância, é necessário o favor de Deus. E esse favor de Deus vai ser conquistado através das nossas ações, das nossas atitudes aqui. Amém? Então, o primeiro princípio para se conquistar e ter o favor de Deus, né, com a graça dele, né, liberando sobre nós o favor dele, um dos primeiros princípios é o quê? A honra. Em Romanos 13:7 diz assim: paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então aqui são princípios. Os princípios, eles não são negociáveis. Amém? Nós temos que entender que o Deus que nós servimos, ele é extraordinário. E ele é fiel à palavra dele. Então nós precisamos sim. Se você tem que pagar imposto, tem que pagar imposto.
Se você deve alguma coisa, você tem que ir lá e quitar aquilo que você deve. Amém? O respeito é algo que tem que ser mútuo. Nós precisamos respeitar as pessoas, e independente da forma como nos trata. Se nos deseja o mal, nós vamos liberar a bênção, o bem. Então é isso que Deus nos ensina. E nós precisamos honrar. Honrar é um princípio. E quando nós falamos sobre honra, não é uma questão apenas de uma pessoa. Se nós olharmos para o âmbito espiritual, para a igreja, nós vamos honrar pastores, apóstolos, profetas, nós vamos honrar os diáconos, os membros, os visitantes. Então é um princípio que Deus ele não abre a mão. Amém? Como eu vou receber honra se eu não honro? Amém? Como eu vou receber um respeito se eu não respeito? Como eu vou conseguir o favor de Deus se eu tenho uma vida toda torta? Amém? E como que eu vou conseguir regularizar se eu estou com a vida, desregulada? Com a presença do Espírito Santo. Ele vai trazer as estratégias para você e você vai se alinhar à vontade de Deus. Amém? Então honre o seu pastor, honre o seu patrão, honre os seus pais, honre o seu filho. Amém? A honra é um princípio e que deve ser, feito por nós, independente de quem sejam as pessoas. Amém? A honra, ela libera o favor. Na Bíblia nos diz que aquela mulher que estava como perfume caríssimo e derramou sobre os pés de Jesus, ela decidiu honrar Jesus. E aqui é aquela passagem em que aquela mulher pega um vaso de alabastro, quebra, coloca sobre os pés, unge os pés de Jesus, depois chora, seca com os cabelos. E ali foi algo que ela fez para honrar Jesus. E muitas vezes, quando você estiver fazendo coisas para honrar alguém, você pode receber críticas, como foi essa mulher que recebeu. Só que Deus, ele guarda tudo aquilo que nós fazemos. Amém? E aí o céu registrou o nome dessa mulher. Até hoje nós falamos dessa mulher, sobre aquilo que ela fez com Jesus. E assim nós temos que fazer com o Senhor, nós temos que fazer no meio em que nós estamos. Amém? Nós precisamos honrar se nós queremos ter o favor de Deus. O segundo princípio é a integridade. Em Provérbios 27 diz assim: o justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Amém? A integridade ele vai sustentar o favor de Deus sobre as nossas vidas. O justo ele anda em sinceridade. Amém? E quando nós falamos sobre sinceridade, também não é machucar as pessoas. Tem coisas que é necessário falar, tem coisas que são necessárias ser ditas. E nós precisamos ter a forma correta de falar também, porque muitas vezes a sinceridade machuca o outro. Eu não estou dizendo para você não ser sincero, mas sim para saber, O Senhor, ele sempre vai nos trazer a estratégia de como falar com as pessoas, de como manter a nossa integridade. E nós sendo íntegros, nós vamos alcançar também o favor de Deus. Amém? E nós vemos que para alcançar o favor de Deus não é só uma coisa, é um conjunto. É um conjunto de princípios. Amém? Então, na Bíblia diz que o justo anda na sua sinceridade e a sua integridade não te desabona, mesmo que você falhou, porque com a sua integridade em que você procurou fazer o que é certo. Quando você reconhece seu erro, vai e pede perdão. Então, nós erramos muitas vezes, mas em nossa sinceridade, em nossa integridade, nós vamos reconhecer, nós vamos pedir perdão e nós vamos continuar, a caminhada com o Senhor. O terceiro princípio é a generosidade. Em Provérbios 18:16 nos diz assim: um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Amém? Então, a semeadura também é um princípio, a generosidade também é um princípio que nós fazemos, porque está na palavra de Deus, ele nos ensina. E assim, quando nós vamos também nos desapegando de certas coisas, quantas vezes você não vai olhar para a sua condição e falar: não, eu não posso fazer uma oferta, eu não posso fazer isso, porque, entendeu? Cria uma série de situações, mas tem coisas que são destravadas em nossas vidas quando a gente pega aquilo que nós temos e ofertamos.
na casa do Senhor, não só na casa do Senhor, mas na vida de alguém em que Deus nos direciona. Amém? A generosidade, ela não está embutida a valores, mas aquilo que você semeia na vida do outro. Amém? Às vezes, a generosidade também não está apenas com relação a dar coisas, mas às vezes é um abraço, é uma palavra, é aquilo que o Senhor direciona, é aquilo que nós temos que ofertar na vida do nosso irmão. Amém? É ofertar para o Senhor. Muitas vezes você pode dizer, não, mas eu não tenho nada agora para fazer uma oferta para Deus. Mas você tem algo que é mais precioso do que qualquer coisa. Oferte a sua vida ao Senhor. Amém? Então lembre-se, a generosidade vai abrir as portas, vai gerar o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? O quarto princípio, relacionamentos estratégicos. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. E aqui nós vemos sobre relacionamentos, amém? Sobre você se conectar às pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. E nós sabemos que Deus usa pessoas para liberar o favor dele sobre as nossas vidas. Então nós temos que estar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, as conexões que o Senhor abre para cada um de nós, né, com algumas pessoas. Então que você venha não aproximar com nenhuma pessoa por interesse, mas sim se conectar às pessoas por um propósito maior, que é sobre o reino de Deus. Então Deus, ele vai trazer pessoas chaves para o seu destino, pessoas chaves para liberar o favor, conexões chaves, mas fique atento, porque assim como tem essas pessoas que são chaves para destravar, o inimigo também usa artimanhas para que você se ligue a pessoas que travam o seu destino. Então, o melhor que tem a se fazer é sempre ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Quinto princípio, uma busca maior. E essa busca maior, pelo quê? Pelo Senhor. Amém? Em 1 Crônicas 16:11 diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não existe receber um favor do Senhor sem buscá-lo. Não existe buscar o favor do Senhor buscando em coisas, pessoas ou em outros meios. Nós temos que entender que o favor é do Pai, é de Deus. Amém? E só Ele pode liberar sobre as nossas vidas. E como que nós vamos buscar mais ainda do Senhor? Sendo mais uma vez guiados pelo amado Espírito Santo. Quando Jesus ele veio, fez o sacrifício por nós, nos reconciliando com o Pai, nos dando essa garantia de salvação. E qual é o selo de Jesus sobre nós? É a morada do Espírito Santo em nós. Amém? E é só através dele que nos faz ouvir uma palavra, né? Buscar ao Senhor, ir a uma igreja, ir em lugares, fazer missões. É só sendo guiado pelo Espírito de Deus. Fora isso, nós não conseguimos. Então, para conseguir o favor de Deus, nós precisamos buscar mais do Senhor. E Ele também traz aquilo que é o desejo do coração dele para que nós venhamos fazer nesse tempo. Amém? O sexto princípio é a impartição. Tem favores de Deus que só é liberados através da impartição. Essa impartição, ela acontece com homens e mulheres que Deus, né, de Deus, que Ele traz sobre as nossas vidas para impartir. Amém? Então, muitas vezes é necessário nós nos movimentarmos a ir a determinados lugares, né, quando o Senhor nos dá a direção também, para poder Deus liberar algo que já está sobre a vida daquela pessoa. E eu vou te contar algo que foi extraordinário aqui na igreja essa semana, que veio um casal de pastores, né, dos Estados Unidos, e eles ministraram ali, foi extraordinário. Então, às vezes o Senhor vai nos levar a lugares, mas muitas vezes o Senhor vai trazer até nós aqueles que irão impartir, ativar, né, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Em Filipenses 1:7 diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa
e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, ou seja, da minha graça. Isso aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. Amém? Ele nos ensina que não era a graça, apenas a graça do Senhor, mas também o quê? O favor de Deus que estava ali sobre a vida do apóstolo Paulo, e até hoje nós falamos sobre ele, estudamos as cartas. Amém? Então ele foi um homem usado por Deus de uma forma extraordinária. E só tendo o favor de Deus sobre a vida de alguém é que pode ser usado dessa forma. Amém? Em Esther 2,17 diz assim: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as outras virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e fez rainha em lugar de Vastes. Então nós vemos aqui sobre o favor de Deus que estava sobre a vida de Esther. Então não é que foi uma escolha aleatória, mas foi o favor de Deus, a graça de Deus sobre a vida de Esther. Havia um brilho, havia algo diferente em Esther que o rei viu. Mas viu por quê? Porque Deus liberou o favor na vida dela. Amém? E sempre nós vemos esses homens e mulheres de Deus com o favor sobre a vida deles, mas nunca é exclusivamente para eles. Observe. Sempre é para um propósito maior. Não é só sobre a nossa vida ou sobre a nossa casa, mas é sobre um povo, sobre uma nação. É isso que o Senhor nos ensina aqui com a vida de Paulo, com a vida de Esther e de tantos outros que nós já falamos. Então, só com o favor de Deus é que nós podemos, né? E aí não cabe a nós. Por isso que o favor é sobrenatural. Não sou eu quem vou te convencer, quem vou te falar, mas é o Espírito de Deus quem vai convencer, quem vai falar contigo. Amém? Então aqui nós fechamos sobre os princípios e vemos, né? Se Deus te trouxe até aqui, se você ouviu a palavra até aqui, é porque Ele vai liberar o favor sobre a sua vida. Você está saindo aqui ativado através do favor de Deus. Amém? Eu vou te dar uns anúncios e vou fazer uma oração de ativação. Amém? Então, assista aí até o final. Amém? Eu quero fazer um convite para vocês, na verdade 2. Amanhã, dia 30 de maio, nós vamos ter a ação social aqui na igreja, então vai ser uma bênção durante o dia todo. E temos também o culto às 9 horas da manhã, aqui no domingo, e será ministrado pelo profeta Vinícius. Então vai ser uma honra ter vocês aqui conosco. Se não puder assistir de forma presencial, vai ser transmitido pelo canal do profeta. Amém? Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. E somente a ti damos a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Senhor, antes do favor, nós buscamos a tua face. Antes dos milagres, nós buscamos ao Senhor. Antes de qualquer benefício, ó Deus, aqui nessa terra, nós ansiamos e amamos a tua presença, Pai. Mas assim como o Senhor nos direcionou, Senhor, sobre o favor, assim eu oro neste momento por cada um que ouvir essa oração, Pai, que o Senhor ativa ministérios, ativa, Pai, o favor do Senhor sobre todas as áreas dessa pessoa, que o Senhor venha crescer a cada dia mais na vida deles e que eles venham ser vasos de honra do Senhor aqui na terra, que eles venham ser usados por um propósito extraordinário, onde o nome do Senhor será glorificado, Pai, que o favor do Senhor seja transbordante na vida de cada um deles, ó Deus, e que seja a partir desse dia algo extraordinário, que eles venham ter sonhos proféticos, que eles venham ter visões e que eles possam ver o favor do Senhor sobre a vida deles. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Até semana que vem, em nome de Jesus.